E aí um outro amigo, que também queria participar, foi expulso do quarto, voltou e falou que a mulher estava vindo, sai fora, e Você foi a última pessoa que ele viu em vida, assim? foi. Foi? E meio que me abraçou assim. Ah, eu não queria ir, queria ficar com você aqui. E, né, foi. Entrar no assunto Kevin, né? Antes de mais nada, assim, eu trouxe bastante gente que teve com ele aqui, né? A gente trouxe a Sofia Carracini, por exemplo, que era amiga dele. A gente trouxe a Elisa Sanches, que também tem uma história muito famosa com ele, né? Assim, não é longa, mas é uma história famosa com ele, todo mundo, muita gente conhece. E eu quero saber um pouco da sua história com ele. O que aconteceu, né? Assim, se antes vocês se conheciam e tal. Conta um pouco sobre isso pra gente. Não, assim, da internet, né? Óbvio que conhecia as Claro. músicas também, principalmente por ser de São Paulo, mas Uhum. pessoalmente não conhecia. E foi bem curioso isso, né? Porque eu, quando aconteceu isso, eu vim para o Rio para alugar um apartamento, porque eu iria ficar com um apartamento em São Paulo e um aqui no Rio. Pra atender. Não, para morar. Pra... É, porque eu Claro. ficava lá e aqui, então Entendi. pagava tipo 3 vezes mais de hotel, então para mim Ah, você compensaria vinha ter bastante os ao dois, Rio. sim, então Tá. compensaria eu ficar com um apartamento. Aí recebi uma indicação do corretor, tal, paguei algumas diárias para conhecer. E isso acho que era ali próximo a Ipanema, o apartamento. E aí acabou não dando certo. Acho que a proprietária já tinha alocado, mas eu aloquei com o corretor e chegou na hora, eu fiquei meio. Sim, vendida. É. Uhum. E aí, como eu sempre vinha para Barra, acabei, né, ficando no hotel que eu já era cliente em Porto Alegre e aqui no Rio e fiquei, né, hospedada. Já estava acho que quase uma semana aqui. E acho que foi o único dia que deu praia e eu estava com uma agenda meio tranquila, assim. Eu falei, vou pegar uma praia, aproveitar. E, né, desci, deu uns 15 minutos, assim. Aí ele chegou com os meninos, né, que estavam com ele. E conheci ele nessa hora, assim, não tinha o visto antes disso. Entendi. E lá na praia, ele se aproximou de você. Eu confesso assim, eu quando trago uma pessoa, né, que tem uma história assim tão difundida como a sua história, eu confesso que eu não fico pesquisando aí porque eu quero ser impactado pelo primeiro registro ouvindo da própria pessoa, tá? Sim. Então eu vou perguntar coisas que podem parecer óbvias, mas pra mim não são porque eu não acompanho Sim, tudo. e como na época eu não quis falar com a mídia, então Pois eles é, soltaram o que eles do jeito que eles acharam. quiseram. É, É, e para gerar mais mídia, né? Porque eles claro. aproveitaram muito da situação. E por eu também não querer, né, expor tudo isso Sim, sim. quando aconteceu. Natural também, né? Natural também, assim, você passando por um processo traumático ali. Mas, enfim, como é que foi essa aproximação de vocês na praia? Foi na praia? Vocês se conheceram na Foi, praia? é. Como é que foi? Eu já estava praticamente 15, 20 minutos na praia. Aí ele chegou e quando ele me viu, ele já, né, ficou afim. E eu vi que era ele, o pessoal, assim, mas como eu já conheço alguns famosos, eu não costumo pedir foto ou ficar em cima. Claro. Então, fiquei ali tomando minha água de coco no meu guarda-sol. Na sua, né? Sim, na Aham, minha. é. Mas estava praticamente Colado. de frente. Não Ah. muito próximo, mas bem de frente. Assim. Você Acho que tava sozinha. Tá. só um guarda-sol. E a barraca era do meu hotel, então já conhecia há muito tempo, era só atravessar ali Sim. a avenida. E aí ele gostou de mim e tal. Aí eu vi que eles meio que apostaram que quem iria conseguir pegar meu telefone e tal. Aí acho que veio meio que alguém da produção dele primeiro, que agora eu não lembro o nome. Aí pegou meu Instagram e tal. E como me abordou de forma educada, eu respondi. Aí falou, vem tomar um drink com a gente e tal. Aí eu, vou ficar na minha. Molecada, nem era meu estilo, assim, pra ficar. Mas como me tratou, né, educadamente, eu, obrigada, depois, tal. Meio, né, Uhum. deixa aqui, quer. Aí foi mais ou menos umas 3 tentativas dessa. Aí O mesmo depois. produtor. Ou outras Não, pessoas. deles, Ah, tá. Por Aí, causa da aposta. é. Tá. Aí depois que veio, né, a outra pessoa, que aí eu comecei a conversar um pouco mais, ainda insistindo para ir lá, ficar próximo e tal. E ele sempre tentando um contato, mas não muito próximo, assim. E aí eu fiquei na minha, até que a gente passou a tarde toda lá e tal, e né, eu curti, né, ele também. E aí o combinado era para ficar com ele, né? O amigo seria só meio que
Intermediário. Só pra não, Tá. não subir junto e foi assim. Tá, nesse primeiro momento, você reconheceu ele. Por acaso você chegou a cobrar alguma coisa ou não? Ou tratou como um job normal? Ou foi pra ficar com ele normal? Como é que foi isso? Não, a princípio eu não fui à praia pra Claro, trabalhar. claro. Mas Até porque- insistiram, tal, que no caso era pra ficar com ele, não com os outros, né? A intenção era ter o contato pra ele. Aí, quando ele falou comigo, que aí eu já tinha levantado pra ir no banheiro e passei próximo, aí ele falou diretamente, né, pra eu ficar tranquila, que era pra ficar com ele e tal, que ele iria pagar, enfim. Aí eu falei, beleza, né, porque se tá assim, tá, né, dentro do que eu faço e trabalho, enfim. Uhum. E aí eu aceitei, então foi, né, um trabalho. Por Sim. mais que... Porque, assim, ele era bonito, também treinava, meio que meu estilo, assim, com de tatuagem. Então, querendo Era ou não... famoso também, né? E nem só por famoso, Não, porque por entre famoso- famoso eu Não, conheço vários não, eu também, sei, mas não me entenda mal. Por ser famoso, você já o conhecia, já sabia que ele era um Sim. cara com isso tudo que você tá falando. Um cara Sim. bonito, um cara que treinava e tal. Você sabia disso, não por ele ser famoso, Sim, mas sim. por isso, entendeu? E ali, mas isso que eu tô, assim, em dúvida, assim, ele sacou que você trabalhava com isso ou você falou pra alguém que você trabalhava? Então, eu acho que na época, ou algum deles, porque eu já era meio conhecida no Twitter, assim, que eu divulgava, né, foto ou agenda. Então, ou algum deles já me seguia e soube, ou procurou o nome, porque pelo Instagram era só Isso. jogar, viu que eu saí em revista. Uhum. E na época tinha também o link de anúncio, né, de site e tal. Então, provavelmente, sim, já sabia. E se não sabia, ele, né, tipo, eu pago, beleza. Não, Se for assim, não, entendi. Não é uma abordagem comum, entendeu? Por isso que eu tô sim. perguntando, não é uma abordagem Que comum. assim, já tinha, né, um tempo ali na praia. Acho que foram, sei lá, 2, 3 horas ali, assim, meio flertando e tal. Uhum. Mas por mais que tivesse achado bonito, eu era MC e tal, eu não iria ficar de graça. Sim. Aí depois que ele falou, eu falei, ok, se for assim, eu vou e tal. Sim, entendi. E aí, beleza. Aí vocês saíram da praia, né? Ou vocês ficaram lá, sei lá, umas 2, 3 horas, você falou, né? Ele fez essa abordagem. Ele subiu primeiro, depois você subiu com alguém? Como é que foi? Não, eu subi com um amigo dele. Eu prefiro não ficar falando os nomes. Não precisa falar nome. Mas é famoso? O amigo? Não, mas então é faz pela diferença, história. claro. Não, é que eu prefiro Fica à vontade. não fica à citar vontade. os nomes. Não, fica à vontade, assim. Eu acho que os personagens principais são vocês dois. Sim. Então. Daí, como eu te falei, né, o combinado era para ficar com ele, como, né, ele era uma pessoa pública, não poderia subir comigo ali de mão dada, né, ou próximo. Aí era, né, para subir com um amigo, disfarçar e depois ele iria subir com o segurança dele. Entendi. E ele era casado, né? Ele era casado. Você sabia que ele era casado? Não sei se Era casado. Era casado, né? Depois saiu os burburinhos que não era casado, mas morava junto. Sim, Enfim, como ele se fosse. tinha um relacionamento, né? Mas você sabia, ou não? Do relacionamento, sim, mas não sabia que a pessoa estaria ali. Tá, tudo bem. Vamos chegar na pessoa já. Então, beleza. Aí isso foi o quê? Foi de noite já? Vocês subiram de noite? Ou... Era final de tarde, eu acho. Tá. E aí só tava você. Então você já foi pro quarto esperar... Quer dizer, ele já foi pro quarto já te esperava? Você já foi pro quarto dele direto? Ou você passou... O que você fez? Não, eu subi com um amigo, né? Como eu te falei. Aham. E aí, deu, sei lá, uns 5 minutos, ele já subiu com o segurança dele. Entendi. Tá. E aí vocês Mas ficaram- era um quarto dos amigos, não era dele. Ah, tá. Entendi. Não, tá. Mas aí só tava você e ele no quarto. E o amigo, né, que tinha subido pra Não, me deixar. Só que o amigo, como me viu lá na hora, queria ficar e tal, meio que Queria ver. insistiu. Participar. Queria participar, meio que insistiu. Eu falei que não queria, ele mandou também a pessoa sair, mas aí acho que era muito amigo, insistiu. E aí a gente, né, combinou um valor. Aí o que eu tinha passado pra ele era 2.000, só que, como eu falei pra ele, o combinado era ficar com você, né, não com o outro. Aí ele falou, fica tranquila, se quiser 5, 10 mil eu pago, tal. Aí eu falei, ok, né, se for assim. E como era uma pessoa pública, eu falei, beleza, não vai me dar problema, nem vai ter nada, risco, né? Ele claro. tem a carreira dele, enfim. E aí fiquei, né, mais de boa. E o produtor dele, o assessor, sei lá, queria, né, fazer o trâmite do pagamento, Pix, enfim. Uhum. Tá. E aí, então, você topou e foi mais gente com vocês no quarto? Ficou mais Os gente dois, no no caso. quarto. Ele, o Kevin e o rapaz, né? Isso. Tá.
E aí, em que momento que acontece toda a situação? Quer dizer, a esposa dele, né, a doutora Deloane, né, chegou, que aconteceu ali? Foi muito rápido, né? Eu não sabia que ela... Vocês já tinham finalizado, ou não? A gente tava ficando e tal, e eu não sabia que ela estaria no mesmo hotel. E aí um outro amigo, que também queria participar, foi expulso do quarto umas 3 vezes. Voltou e falou que a mulher estava vindo, sai fora, e... Pra você. Pra gente. Ah, Aí sim. eu, como assim, né? Quem que tá vindo? Aí eu falou, minha mulher, a mulher dele, sei lá. E aí eu fiquei em choque, né? Eu falei, como assim? Tu é louco, né? O que eu vou fazer? Ela vai entrar, óbvio que vai querer vir pra cima de mim e a gente vai sair na mão aqui, né? Porque o que eu vou fazer? Aham. E aí, a partir dessa história, né? Que depois a gente soube que não tinha ninguém chegando. Ah, não tinha ninguém. Não. Por que ele fez isso, então? Por que esse rapaz fez isso? Ao que leva a entender que era pra tirar ele dali e eu ficar ali sozinha, né? Pra ele depois aproveitar. Quem Sim. iria pagar era o Kevin, né? Então... Não, peraí, mas... Não, entendi, isso eu entendi, mas eu não entendi o Era seguinte. pra ficar com o Kevin. Os Isso. amigos me viram e queriam participar, Também. só que eu não queria. Aham. Por mais que me pague, eu escolho com quem Claro, eu fico. Não sou claro. obrigada a ficar com quem eu não quero. Sim. E eu não queria. Aham. E eu falei pra ele, se ficarem, eu vou embora. Aí ele falou, tá. não, eu quero ficar com você. Aí ele ficou bravo, expulsou, blá, blá, blá. E a Entendi. pessoa voltou falando Que a né, esposa estava na porta. E aí Puts. aconteceu tudo o que aconteceu. E E na época eu não tinha condições de falar. E eu, óbvio que eu só queria falar com a polícia. Não tenho por que ficar falando para a página de fofoca. Sim. Né? Mas, Sim. como eu não aceitei, né, participar do grupinho aí da mídia. Você aí foi massacrado. Nossa, muito. Tá. Eu tava te falando, né? Eu fiquei 1 ano e meio com depressão. Nossa. Perdi meu apartamento. Enfim, todo o trauma psicológico. Ficava pensando nele. Foi bem, bem difícil. Você foi a última pessoa que ele viu em vida, assim? Foi. E você estava no quarto quando ele decidiu ir para a janela? Ele foi para a janela, não foi? Tentar passar de um quarto para o outro, não foi isso? Tava ali, porque o quarto era bem pequeno, né? Prefiro não ficar muito detalhe, Não, porque tudo bem. o povo adora... Não, tudo bem, mas Mas, enfim, eu fui praticamente a última pessoa. E o que mexeu comigo foi o que ele me falou, porque ele meio que me abraçou assim. Eu não queria ir, queria ficar com você aqui. E, né, foi um negócio muito rápido, assim. Não tinha como eu imaginar que ele iria fazer isso ou pensar que fosse acontecer uma coisa dessa. ele estava, de alguma maneira, tinha usado alguma coisa, estava mais alterado assim? Tinha. Os amigos, né, tinham falado que eles estavam, acho que numa festa, um show, algo do tipo, e tinham usado, né, droga sintética. Aí na praia a gente chegou a fumar e tudo. E bebida, né? Virar a noite toda bebendo, a pessoa querendo ou não, né, não fica com a mesma consciência. Sim. E quando aconteceu isso, você estava dentro do quarto, qual foi a tua reação? Eu fiquei desesperada, em estado de choque. Porque, assim, é muito difícil você pensar e você ver uma coisa daquela, assim. Eu não conseguia pensar direito, eu só sabia tremer e chorar. Tanto que eu fui a última a sair do hotel, fiquei no hotel esperando, perguntando, né, se tinha notícia dele e tal. E aí, acho que eu já estava espantando, né, o pessoal ali do hotel. O gerente, os funcionários me acalmaram, deram água. E aí eu tive que voltar para o meu hotel, né? Porque eu já estava ali um tempão. Aí foi quando eu soube, né, que ele tinha falecido, depois de algum tempo. E eu fiquei muito mal. Eu desmaiei no meu quarto. E eu já não tinha me alimentado, né, durante o dia, então também ajuda, né, a pessoa ficar fraca. Claro. E foi um estado de choque, assim. Eu fiquei por um bom tempo sem comer. Eu perdi 12 quilos agora que eu estou fazendo um tratamento com né, acompanhamento para poder recuperar. Então, foi bem difícil. Não, imagino. Nesse dia, você teve que dar algum esclarecimento para a polícia? Sim, no mesmo dia e no dia seguinte. Eu já estava esperando no hotel, porque eu já sabia que, óbvio ia ter que fazer, ia ter que falar. Então eu já fiquei ali esperando para né, esclarecer o que tinha que esclarecer. Mas acho que como né, demora um pouco, eu acabei voltando para o meu hotel. Aí eu cheguei até a conversar com a minha mãe, né? E aí ela me falou, bom, eles vão te procurar, você pode procurar eles, né? Claro. O que você achar melhor. Como você tá mal, tá
passando mal, espera, tenta se alimentar, e amanhã cedo você vai e procura, né, Sim. a polícia. E aí eu lembro que, acho que depois de um tempo, eu cheguei a pedir uma sopa, porque eu não conseguia sentir fome, mas tinha que comer alguma coisa. E na hora que chegou, foi a hora que chegou a inspetora e com um amigo dele, né, veio falar comigo e levou a gente para prestar depoimento. O, quando aconteceu, né, dele cair, você falou com o amigo dele falou com você alguma coisa, tipo, cara, o que aconteceu? Tá chegando, tá chegando. Porque, assim, óbvio que quando algo desse tipo acontece, eu não sei, nunca passei por isso, graças a Deus, assim, mas eu imagino que quando algo desse tipo acontece, a gente não pensa no pior, né? A gente pensa, sei lá, caiu, deve ter quebrado um braço, uma perna, deve ter se machucado, mas não sei se você pensou no pior ou não, mas você chegou a conversar, você chegou a falar com um amigo dele sobre isso? Porque você falou que a mulher dele Não, estava nem vindo, não cheguei estava? a falar e eles me mandaram não sair do quarto, acho que até para não encontrar, né, com a companheira dele. Mas ela estava, então? Estava no mesmo hotel. Tá. Acho que estava, sei lá, 5 Só que ela não andares, estava assim. chegando, ela não estava indo. Não, não tinha ninguém chegando, entendeu? Não Entendi. tinha ninguém chegando. Entendi. Mas, pra gente que estávamos, né, ali, Sim, tinha alguém. Então, tipo, foi aquele desespero, assim, o que eu faço? Eu fiquei assim, como assim, né? Caramba. No mesmo hotel e tal. Eu não esperava, né, isso. Não, com certeza. E Mas aí, não teve nem tempo de... Nem pensei em amigo, nem Não, porcaria nenhuma. não, Tipo assim, eu não conseguia nem enxergar, pra você ter uma noção. Eu perdi meus sentidos, assim. Eu ficava olhando, eu só vi uma sombra no chão e eu sentia meio... Não sei se a pupila começou a dilatar, não sei. deve ter Mas, uma queda de expressão, talvez, né? também. E, não sei, parecia uma luz bem fina, assim. Eu não conseguia, sabe, ter a visão da imagem completa. Era só uma sombra, mas eu via muito sangue, assim, tipo... Ah, você chegou a olhar lá para baixo. eu sabia que era sangue, mas era a mancha, assim, né? E eu só começava a gritar, chama a ambulância, pelo amor de Deus, chama a ambulância e Caramba, que tal. situação. E eu me tremia o tempo todo, tanto que eu desci, tipo, de biquíni, seminua, com um par de chinelo, no desespero. Aí os seguranças, os amigos, tipo, meio me esculhambando, assim, mandando eu sair fora dali e tal. Mas sabia, óbvio, que ele tinha se machucado muito. E é um estado de choque, né? É claro. Eu não pensei em mim, não pensei em dinheiro, não pensei na minha roupa, não pensei em amigo. Pensou em ajudar. Pensei em ajudar e nele, né? E, porra, ele tá... Tipo, a voz dele ficava na minha cabeça, assim. É um negócio... Igual eu te Chocante, né? falei, não tem como você se colocar no lugar de alguém. Não Só tem. passando, espero que não passem por isso. Não é. Mas é bem complicado. E você chegou. Não, eu perguntei do amigo porque eu acho que essa questão de falar, né? Pelo que você está me falando, enfim, foi o que gerou o medo nele, né? E aí a atitude que ele teve, enfim, óbvio que não foi com essa intenção, mas aconteceu o que aconteceu. Então por isso que eu pensei que talvez você tivesse, de repente, falado, cara, o que aconteceu? Não sei o quê. Não essa calma que eu tô falando, mas cobrado de alguma maneira que essa atitude acabou gerando esse acontecimento. É claro que também a intenção do cara não era essa, né? Convenhamos, né? Não sei qual era a intenção, mas óbvio que não era essa, né? Você encontrou a Deolane? É Deolane? É Deolane? Deolane? Tá, eu confundo. Você a encontrou no hotel? Você chegou a encontrar no hotel? Nesse momento que você desceu, por exemplo? Eu não cheguei a vê-la, mas depois eu percebi que a hora que me expulsaram dali é porque ela tinha passado por mim, assim, mas eu não cheguei a encontrá-la. Tanto que eu nem sabia como ela era, nada. Entendi. E no dia seguinte lá na polícia você encontrou ela? Não? Você encontrou ela em algum Encontrei na delegacia. Como Tinha foi? acabado de chegar, porque foram me buscar, né, no hotel, e como era o hotel ao lado que eles estavam, então foi eu com um amigo em uma viatura e chegamos praticamente juntos. E aí pediram pra gente sentar, né, com o mesmo escrivão, assim, tipo, Você e ela? não, eu e o garoto, né, Tá. o amigo dele. E eu tinha acabado de sentar, tipo, questão de segundos, assim, ou sei lá, 2, 3 minutos. Não sei o que ele abaixou, assim, foi falar alguma coisa e no que eu virei eu só senti uma bolsa ou relógio, sei lá, Caramba. me batendo. Só que eu Dentro estava da- de costas. Dentro da polícia? Dentro da delegacia. Aí eu levantei, né, por instinto, você também quer revidar, óbvio. E aí separaram e tal, colocaram em salas diferentes.
Mas foi o único contato que eu tive com ela de costas. Pô, um contato complicado esse, hein? É, Caramba. E aí depois, você falou que foi você deu depoimento no dia seguinte, né? foi na noite, né? Porque após acho que o falecimento dele, que a polícia foi no meu hotel, e na manhã seguinte. Uhum. Assim, em nenhum momento você foi considerada suspeita na história. Não. Tá. Diferente do que Então, vazava aí, você sabe né, que as mídias. eu sempre falo sobre... Tanto que começavam, né, a soltar matérias, especulações, inventarem as coisas. Aí, como eu estava fodida, literalmente, eu não acompanhava isso, mas as pessoas ficavam mandando. Chegava até você, E pô. eu, todo tempo, eu tinha o WhatsApp da delegacia, tinha contato com a inspetora, e-mail, tudo. Eu, a todo tempo, né, sempre prestativa ali. E aí, cada hora surgia uma coisa. E aí, era chamada pela delegacia, tipo, não, você falou isso e tal. Eu falei? Não, eu não falei, eles estão falando, né? Ah, Tipo, sobre declarações, supostas declarações. isso. Que eu menti, que eu mudei isso, não sei o quê, Porque testemunha. teve isso, né? Não, inventaram um monte de coisa. Porque deu mídia, né? Tipo, então, Claro. se acalma o negócio, como eu não quis falar, quem poderia falar? Era só eu, né? Então, Sim, se sim. começava a inventar, o negócio pegava fogo. E aí, em contato com meu advogado e tal, eles, a delegacia mandou isso e tal. E meu advogado falou: você pode responder daqui, você não precisa ir para lá para apresentar isso, porque você é testemunha, você em nenhum momento foi acusada. Aí eu falei: não, doutor, eu prefiro ir lá pessoalmente, esclarecer tudo que tem para esclarecer, porque eu não estou falando nada, eu estou na minha casa, eu estou literalmente ferrada aqui. Eu fiquei morando 15 dias em um hotel, porque tinha jornalista na porta da minha casa, atrás da minha família, recebendo foto de pessoa decapitada, Por que isso? Ameaça? por causa das invenções. Ah, e a pessoa começou a te Jornalista, ameaçar. porque eles falavam que eu participei ou que eu fui uma isca para atrair ele, que ele não queria ficar com ninguém. E não foi isso, ele quis. Desde o primeiro minuto, ele quis ficar comigo. E aí, como eu não tinha essa força de, né, Claro. ficar discutindo, Claro. enfim, o momento não era isso, né? O garoto claro. faleceu, eu pensei na família, na minha, eu não vou ficar, né, Não, claro. fazendo isso. E aí eu falei pro meu advogado, né? Eu falei, não, vamos lá, vamos pessoalmente esclarecer isso. Tanto que eu paguei tudo do meu bolso, É a pergunta que eu ia fazer. ainda continuo pagando. É mesmo? Então, assim, eu nunca fugi, né? Sempre estive disposta a colaborar com tudo. E aí acabei vindo, né, uma outra vez, e aí começavam, a polícia chamou porque ela mentiu, vai ter que prestar depoimento de novo, não sei o quê. Só que, na verdade, eu tive que vir falar que era tudo mentira, o que Que eles você não estavam... falou nada. Porque, assim, eu só fiz uma entrevista com o Cabrini, e foi uma entrevista em 2 dias. Um dia eu estava um pouco abalada e no outro dia... Então, eles picotearam, né, a entrevista para passar vários dias. E aí... dava a entender que eram outras declarações ou não era a matéria completa, então tinha gente que não entendia. E como eu não fiquei, né, me expondo e falando, aí ficou livre o caminho para inventarem tudo o que queriam, né? Eu sempre falo que quem tem o controle da narrativa tem o controle da situação. É difícil. E a mídia, você trabalha com isso, você sabe como sei. né? Isso eu dou conselho, esse tipo de conselho que eu tô falando, não tô te dando, mas esse tipo de coisa que eu tô falando para você, eu falo para quem eu trabalho, para quem eu tenho amizade, intimidade, assim, dentro do futebol, fora do futebol. Se você perder ou se você não assumir o controle, no seu caso era diferente porque você estava super abalado, você provavelmente nem tinha cabeça para pensar nisso. Não, nem comer eu conseguia. Imagina claro. ficar na mídia discutindo em página de fofoca ou... Mas quem tem o controle da narrativa tem o controle da história e aí é difícil você negar. E aí começavam a usar isso, né, de ser garota de programa ou fazer programa como se eu fosse um monstro ou a pior pessoa do mundo, ou que eu tivesse... Ou que fosse a única a fazer isso. Ou que eu tivesse seduzido e ele não queria, mas foi bem diferente do que falaram aí. Entendi. Essa questão de mudança de depoimento, você acha que aconteceu por causa dessa questão de você ter dado a entrevista em 2 dias? Ou será que alguém passou para eles? Ou assim, obviamente, você vai contar a mesma história 10 vezes, você vai ou lembrar de um fato novo ou esquecer de um fato. E isso, né, na ponta do lápis, é uma mudança de
de história. Mas não porém o necessariamente... contexto não muda, claro, né? Claro, o contexto Foi não mais ou muda. menos o que aconteceu. Imagina, você acabar de ver uma pessoa, Sim. né, do jeito que foi, Sim, fui pra sim. delegacia, prestei o depoimento. E assim, foi um depoimento, sei lá, de 10 linhas no máximo. No segundo, eu já tinha dormido, tinha me alimentado um pouco, tinha tomado banho, então conseguia lembrar um pouco mais de detalhes e foi perguntado também Mais coisa, mais claro. coisas. Eu fiquei. Ó, eu cheguei, acho que na delegacia na manhã, cheguei talvez por volta de 10, 11 horas, eu fui sair quase 2 da manhã. Caramba. Eu falei com 8 ou 10 policiais. Então, assim, eu contei a mesma coisa várias vezes. Claro. E é claro que um fato ou outro você lembra ou esquece, mas o contexto é Te o deixe mesmo. seus Sim, era comentários. o Fiquem com mesmo. a gente e até o E próximo vídeo. aí, lógico que as pessoas que tiveram acesso sabiam que eu não tinha mentido em nada, assim. E nem tinha por que mentir, né? Querendo ou não, eu tinha minha carreira, tinha minha vida. Jamais iria Sim, querer não. prejudicar alguém.